entendimento. Senhor Deus, a tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, independente do local, independente de parede, a verdadeira igreja somos nós. E o teu Espírito Santo, ele habita em nós. E essa aqui é a tua palavra. E no livro de Hebreus ela diz que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E até a divisão das juntas e medulas. A tua palavra ela é apta para discernir as intenções dos pensamentos e dos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa tua palavra que será ministrada essa noite possa achar terra fértil, que ela venha frutificar e dar frutos a 30, a 50, a 100, a 1000, o quanto o Senhor quiser fazer. Senhor, opere em nós o teu querer para efetuar essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, alguns historiadores dizem que Paulo provavelmente deveria estar em Corinto quando mandou essa carta, quando enviou essa carta. E aqui no capítulo 12 do livro de Romanos, logo no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Irmãos, se você for parar para prestar atenção nos primeiros capítulos do livro de Romanos, do 1º ao 11º, o livro é todo doutrinário. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Deus fez através de Jesus, para renovar a aliança que foi quebrada no Éden, no primeiro Adão. E Jesus, o último Adão, ele veio para restabelecer a nossa aliança com Cristo. Aqueles que, por intermédio da natureza pecaminosa, que entrou, que habitou no homem, através da queda de Adão no jardim do Éden, agora Jesus Cristo, através do novo e vivo caminho, ele traz uma nova aliança para todos aqueles quantos abrirem a porta do seu coração. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, rogar, irmão, implorar. Paulo estava implorando para os irmãos: eu rogo-vos, pois o quê? Pela compaixão de Deus. Paulo está lembrando aos irmãos de Roma que por tudo aquilo que Deus fez, quais são as compaixões de Deus? Todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, até a cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus, sem pecado, ele se fez maldição, se fez maldito por mim e por você. E interessante que eu estava ouvindo poucos dias atrás uma palavra que às vezes quando a gente fala de primeiro parece que nós estamos falando heresia. Jesus morreu, irmãos, por causa de pecado. Mas Jesus pecou? Não. Mas a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos foram de sua glória. E Jesus ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, para que a palavra fosse coerente, ele deveria morrer por cada um de nós. Jesus ele morreu sem pecado, mas ele carregou os nossos pecados naquela cruz. E Paulo estava lembrando os irmãos: rogo, pois, irmãos, por quê? Pela compaixão de Cristo, pela compaixão de Deus, para que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos com animais, e aqueles animais eram entregues no altar, e aqueles animais eram mortos e queimados, e a fumaça daqueles animais simbolicamente subiu como um cheiro suave às narinas de Deus. Mas aqui agora, no novo e vivo caminho, na nova e viva aliança, Paulo diz para que nós apresentemos o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E por que ele pede que nós tenhamos um culto racional? Não é simplesmente um culto teológico, não é simplesmente um culto com palavras bonitas, um culto eloquente. O que Paulo quer dizer para os irmãos é que faça um culto racional a Deus. Por que racional? Lembrando tudo aquilo que Deus fez, lembrando tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Esse é o culto racional. Não é um culto intelectual. Não é um culto com 5, 10, 15, 20 anéis de teologia no dedo. É um culto
onde você, verdadeiro adorador de Deus, se entrega no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse século ou com este mundo. Eu não vou detalhar muito essa mensagem, irmão, para não ficar muito grande. Mas o objetivo dela vai ser alcançado em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra conformeis que Paulo diz aqui no grego significa: não tomeis a forma desse mundo. E uma outra tradução grega diz: não entrais no esquema deste mundo, no esquema deste século. Interessante, não entreis no esquema deste século, ou esquema deste mundo. O apóstolo Paulo diz: não entreis, não tomeis a forma do mundo. Nós cristãos, irmãos, temos que moldar o mundo e não se moldar com aquilo que o mundo tem trazido para cada de nós. E é estranho, irmão, nós estávamos aqui na rua, como verdadeiros lobos, clamando a um Deus invisível, mas é um Deus que Ele ouve as nossas orações. Existem muitos deuses que nós vemos, deuses de barro, deuses de ouro, deuses de vidro, ou de sei lá o que. Não tem ouvido, não ouvem, não tem boca, não fala, e não opera milagres e maravilhas e prodígios como Deus tem operado, operou e continuará operando no nosso meio. Nós estamos aqui nessa noite em um culto de gratidão a Deus, não só pelos 22 anos do ministério. Eu creio que grande parte, ou uma boa parte dos que estão aqui, já passaram por esse vírus maldito. Mais uma prova de que Deus tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Eu tive Covid 2 vezes e na segunda eu pensei que eu ia. Mas vários tiveram uma vez aqui. E eu creio que às vezes há um temor às vezes no nosso coração. Mas por várias vezes de madrugada o Espírito Santo ele me visitava. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Nós estamos aqui para ser sal e luz, para transformar o mundo. A palavra transformar no grego, ela se traduz em metamorfo, que significa metamorfose. Ou seja, um processo de metamorfose, um processo lento, como diz a palavra de Deus, nossa bolsa. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, transformando lentamente até se tornar dia perfeito. Até que um dia nós estaremos perfeitos, aptos para encontrar com aquele que virá nos buscar, porque Ele virá nos buscar. Não sei que dia, não sabemos a hora, nem Ele mesmo sabe, só o Pai. Mas Jesus virá nos buscar. Isso é uma realidade, irmãos. Haverá guerras, número de guerras, terremotos em vários lugares, pestes, fome. O que mais está faltando cada um de nós vemos com nossos olhos? Se é que alguém aqui ainda tem o espírito de Tomé. Tudo já está se cumprindo. O governo mundial já está se preparando. O campo, o cenário com o anticristo, o falso profeta, já está preparado. E Jesus está voltando. E nós estamos aqui não somente, tão somente para anunciar que Jesus está voltando e que na casa de papai existem muitas moradas. E aquele que ainda não fez aliança com Cristo esta noite, o momento é agora. Porque Jesus um dia virá buscar a sua igreja. Jesus um dia virá buscar o coletivo, virá buscar o todo. Mas eu não sei se eu ou se você, ao dar um passo daqui para ali, Jesus irá nos chamar de uma forma ou de outra. Nesse momento de pandemia, quase 136 mil pessoas foram chamadas, evangélicos e não evangélicos. Há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito para todas as coisas debaixo do reino dos céus. Nós não sabemos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, irmãos, em toda a palavra de Deus. Eu gosto de Lecinho porque Lecinho sempre gosta de deixar bem claro isso. Há princípios. E sempre há uma cronologia na palavra de Deus.
E se a gente não seguir os princípios, a palavra de Deus diz: transformai-vos este mundo pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que você começar a influenciar o mundo e deixar que o mundo deixe de influenciar. A partir do momento que você começa a transformar a sua mente. A partir do momento que você começa a renovar a sua mente. E como é que eu renovo a minha mente? Através da palavra de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, esse mesmo homem, ele tem o seu prazer aqui na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Esse é bem-aventurado. Esse sim conhecerá a boa, agradável e o melhor que vem para o final, aquilo que é perfeito. A perfeição de Deus ele conhecerá. Aleluia! Irmãos, quando eu li esse texto, já estou concluindo a mensagem. Deus me levou para o livro de Daniel, um livro profético, no capítulo 5, versículo 13. Quem conhece a história de Daniel, quem conhece a história da nação de Judá, sabe que a nação de Judá ficou cativa na Babilônia por cerca de 70, 80 anos. E por que o povo de Deus, a nação eleita de Deus, o povo da nação de Judá ficou cativa em Babilônia? Por conta da rebeldia, por conta da desobediência. E a palavra do Senhor no livro de Jeremias, interessante, em vários versículos, em Jeremias, ele vem exortando a igreja. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que o meu povo fizeram duas maldades contra mim. A primeira, a mim me deixaram. E a segunda, abandonaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, cisternas rompidas, a qual não retém águas. A desobediência do povo de Deus, a desobediência da nação de Judá, que foi criada com base na palavra de Deus, e que lá na frente começou a se misturar com coisas que não devia, com coisas do mundo, levou a nação de Judá a ficar aprisionada, escravizada por cerca de 70 anos. E nesse processo, a palavra de Deus diz que o rei de Judá, o rei da Babilônia, ele levou a grande parte da nação, e dentre ele alguns jovens de Judá. E junto com aqueles jovens estava lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias. Todo mundo conhece essa história. E o que me chama a atenção é, Daniel ele vai para a Babilônia, e todo mundo já conhece essa história. A Babilônia, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. A Babilônia era uma terra muito idolatrada, onde existia muita idolatria, onde existiam diversos deuses naquele lugar. Inclusive quando Nabucodonosor, ele modificou o nome de Ananias, Misael, Azarias, foi colocando o nome de deuses. Quando ele mudou o nome de Daniel, foi colocando o nome de deuses. Ele mudou o nome de Daniel e colocou Belsazar. E no capítulo 5 de Daniel, quando o Senhor me levou nessa palavra, tem uma história interessante que todos conhecem. O rei Belsazar, depois de ouvir toda a história do seu sucessor Nabucodonosor, onde Daniel revelou um sonho para o rei Nabucodonosor, e que posteriormente o rei reconheceu a Deus como Deus soberano, e depois faleceu, ele assume o trono. E quando ele assume o trono, ele vai dar um banquete e chama os mais fortes, os poderosos daquela época. E quando chega nesse banquete, todo mundo tomadinho de vinho, todo mundo fazendo graça, fazendo farra. O rei Belsazar, ele de repente, quando olha para a parede, os irmãos conhecem esse texto, ele vê uma mão escrevendo na parede. E a palavra do Senhor diz que o rei se perturbou, ele ficou agoniado, ele ficou sem saber o que estava acontecendo, ele ficou assustado. E chamou os adivinhos daquela época. Chamou aquelas pessoas que já eram acostumadas, mestres em adivinhações, mas nenhum deles puderam decifrar o sonho de Belsazar. E aqui eu vou concluir a mensagem, irmãos.
E no capítulo 5 do livro de Daniel, versículo 13, no meio do versículo, lá em cima um pouco mais, a rainha, vendo a perturbação do rei Belsazar, ela procura o rei e diz: rei, ó rei, há um homem cujo que veio de Judá. Esse homem ele tem um espírito de excelência. Ele decifrou o sonho de Nabucodonosor. Certamente esse homem irá decifrar o seu sonho também. E o rei imediatamente manda chamar Daniel. E a palavra do Senhor diz, aqui eu concluo a mensagem. A palavra do Senhor diz que quando Daniel ele entra na sala do rei, a primeira coisa que o rei pergunta a Daniel, primeiro que Daniel já tinha mudado de nome, não era mais Daniel, agora era Beltesazar. Mas o interessante é que quando o rei da Babilônia tirou os homens da nação de Judá para a Babilônia, ele modificou o nome daquelas pessoas para que a identidade fosse modificada, para que aquelas pessoas pudessem não se reconhecer mais. A primeira coisa que ele fez foi modificar a identidade. Daniel, quando chegou lá, o nome de Daniel agora virou Beltesazar. E quando ele entra na sala do rei, quase 60 anos depois, Daniel foi lá com mais ou menos 16 anos de idade. Quando chega na sala do rei, o rei reconhece Daniel, não mais como Beltesazar, agora reconhece como o próprio Daniel e pergunta a Daniel: és tu o mesmo Daniel que veio da terra de Judá? E aqui eu concluo a mensagem, irmãos. O rei Belsazar, ele fez essa incrível pergunta a Daniel. Mesmo Daniel tendo mudado o nome lá atrás, Daniel já estava velho, mas o rei reconheceu. Ele fez uma pergunta a Daniel dizendo: Daniel, és tu o mesmo Daniel que saiu, que veio da terra de Judá? Ou seja, és tu aquele mesmo jovem, hoje com quase 80 anos de idade, é aquele mesmo jovem que tinha aquele mesmo espírito de excelência e que profetizava e professava aquele mesmo Deus que você trouxe de Judá junto contigo? Todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel foi para a cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Ele não negou a Jesus, não negou a Deus em momento nenhum. E o rei pergunta a Daniel: és tu o mesmo? E o Senhor faz essa mesma pergunta para mim e para ti esta noite. A nossa igreja completou ontem 22 anos de ministério. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que tem mais tempo de evangélico do que a igreja Monte Sinai de fundada. Mas a pergunta que o Senhor quer fazer para mim e para ti essa noite: és tu o mesmo? Ainda és tu o mesmo? Aquele mesmo que foi convertido há 22 anos atrás, há 10, há 5, há 30, há 40, há 50? És o mesmo ainda? Essa é a pergunta que Deus quer fazer, que está fazendo para mim e para ti esta noite. Você ainda tem o mesmo espírito de excelência que tem quando foi convertido, quando professava a fé em Jesus Cristo? És tu ainda aquele Daniel? Eu queria ler esse versículo com os irmãos, se você puder. Já está encerrando a mensagem, irmãos. Daniel capítulo 5. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Não é mais Beltesazar. Ele quer saber se ele é aquele Daniel. Ou você perdeu as suas origens, ou você tem negado a sua fé, ou você ao longo da caminhada, por tudo que tem acontecido, pelos levantes de Satanás, você se rendeu aos deuses dessa terra? Você se corrompeu com esse mundo? Você tem se corrompido? Se sim, ainda há tempo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é viva e é eficaz. A palavra que restaura, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que traz libertação em famílias, em vidas. Essa é a palavra do Senhor. Ela diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Se ela penetra, irmão, ela corta. Se ela corta, ela tem que expor. Se ela não expor o nosso eu, se ela não expor, não é a palavra de Deus que você está lendo, é qualquer outra coisa, ou você está lendo errado. Se ela corta, qualquer corte tem que expor. E quando expõe, tem que doer. E se
se dói, você tem que entender que a ferida que fez, Ele vai curar, mas há um processo. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus diz que ela penetra até a divisão da alma, ou seja, dos nossos pensamentos e do nosso espírito, das nossas juntas, ou seja, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos dá equilíbrio. Quem teve Covid sabe aí, que o bicho enfraquece as pernas que parece que você não é mais homem nem mulher. Joga na cama mesmo. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai na divisão das juntas e medulas. A medula, irmãos, é o órgão que coordena todo o nosso corpo. Quando você tem um acidente que rompe a medula, pode esquecer, você não anda mais. Você fica tetraplégico ou paraplégico, a depender do nível. É a palavra do Senhor que nos dá equilíbrio. É a palavra do Senhor que equilibra nossas emoções. É a palavra do Senhor que restaura tudo aquilo que foi perdido. Ele é o nosso psicólogo. Ele é o médico dos médicos. Aleluia! Alguém entendeu a mensagem, irmãos? A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você essa noite: és tu mesmo, Daniel? Ainda és tu mesmo, Francisco? A mesma Dacia, a mesma Daiane, o mesmo Diego, a mesma Jamílio, o mesmo Robson, o mesmo Mauro, o mesmo Edson Carlos, o mesmo Diego, o mesmo Rogério? Aleluia! Ainda és tu mesmo? Aquele mesmo que se apresentou ao Senhor naquele dia, aquele mesmo que clama ao Senhor nos momentos de dificuldade, é o mesmo que clama ao Senhor nos momentos de alegria, no momento de bonança? Aleluia, irmãos! Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei, irmãos, se tem alguém aqui no nosso meio que está afastado, alguém que está meio balançado com essa pandemia, né? Ficou sem reunir. A brasa, quando fica longe do fogo, ela começa a esfriar aos poucos. E Satanás, ele começa a colocar coisas num caminho para embaraçar a minha e a sua vida, para que você venha desviar do foco. Não desvia não, irmãos, não desvia do foco não. Faça como Paulo, não julgando que nenhum de nós temos alcançado. Esquece as coisas que ficaram para trás. Olhe para aquilo que está à frente, Jesus Cristo, aquele que aponta o único e vivo caminho, aquele que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Olhe para Ele, prossiga para o alvo, em busca do seu prêmio. Aleluia! A soberana vocação que é em Cristo Jesus, a sua salvação. Ser fiel até a morte, Ele te dará a coroa da vida. Se tem alguém aqui no nosso meio essa noite que está sentindo espiritualmente fraco, Jesus, eu profetizo já que está renovando essa noite. Jesus está fortalecendo o seu espírito essa noite. Se tem alguém que deu uma desviadazinha, correu para o caminho largo um pouquinho e quer retornar para os pés de Jesus, o momento é agora, irmãos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, aquele quarto homem que estava na fornalha aquele dia, ele está aqui hoje no nosso meio. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você sente, irmãos, o desejo ardente do teu coração essa noite, se porventura não é desvio, se porventura não é falta de conversão, mas se você quer que os pastores olhem com você essa noite, o púlpito está aqui, irmãos, o altar é aqui hoje. Aleluia! Se você sente seu coração esse desejo, venha para cá, irmãos, porque o Senhor quer fazer uma grande obra em tua vida essa noite ainda. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E apesar de tudo, como diz a música de Marco Antônio, apesar de tudo, Ele está conosco todos os dias. Quando Paulo roga pela misericórdia, roga os seus irmãos pela misericórdia. Que misericórdias são essas, irmãos? São as mesmas misericórdias que todos os dias se renovam em nossas vidas e que são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz essa noite. Estou feliz não pela oportunidade de estar aqui na frente trazendo a palavra, também porque é um privilégio. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Nós estamos aqui, irmãos, não tão somente para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Gratidão, gratidão, gratidão.
São 22 anos, não são 22 dias. É muitos anos, irmão, são muitos anos. É praticamente uma vida. Tem gente que nem vive 22, vive menos, infelizmente, por causa de desobediência e outras coisas. Mas esse ministério tem se sustentado por 22 anos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sinais estará ali. Ainda que o inferno se levante, ele já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos ali, de geração em geração, de geração em geração, até que o Senhor venha e arrebate a sua igreja. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a promessa. Aleluia. Nossa irmã Nicole está aqui, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que quando nós pensamos que nós estamos fortes, nós estamos fracos. Aquele mal que a gente não quer fazer, a gente já fez há muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir, passar o microfone para o nosso pastor Francisco. Ele vai estar orando pela vida de Nivaldo e todos aqueles que estão aqui presentes. Todos nós, irmãos, temos falhas. Todos nós temos defeitos. Todos nós pecamos sim. Mas de fé em fé, de glória em glória. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que segura para si mesmo e vive bonitinho por fora e por dentro como um sepulcro caiado, essa misericórdia não chega não, irmão. A palavra de Deus ela não se contradiz. Aleluia. Glória a Deus. E posso um pouquinho aí.